Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, você já está ouvindo o Sala de Redação desta quarta-feira. A hora certa é da promoção Excelsior Pneus 60 anos, você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. A temperatura em Porto Alegre de 13 graus e 2 décimos. Santa Clara, mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação, produtos Gimo, qualidade comprovada. Fecha mês Tumeleiro, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões, ninguém facilita tanto. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota, incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. O governo federal tem um recado para você. A Copa do Mundo está chegando e já tem muita gente se preparando. Mas desta vez não é só colocando verde e amarelo nas ruas, não. Nem nas bandeiras e nem nas camisas. A Copa vai ser aqui e o brasileiro está se preparando com mais qualificação profissional. No Pronatec Turismo, por exemplo, 165 mil pessoas já se qualificaram para receber 600 mil turistas estrangeiros e mais de 3 milhões de turistas brasileiros nesta Copa. Isso significa que o Brasil nunca teve tantos profissionais falando outro idioma e tão preparados para receber turistas. As micro e pequenas empresas também estão mais preparadas e estão esperando movimentar mais de 100 milhões de reais com a Copa. Por isso, pode torcer pelo Hexa dentro de campo, porque fora dele o Brasil já tem o que comemorar. Brasil, essa é a nossa Copa, essa é a Copa das Copas. Cate, como eu tô desinformado, Guerrinha, me socorre, Guerrinha. Fala, garoto. Guerrinha. Que páreo corre o cavalo? Pô, seguinte. Ah, exato. Tu tem alguma barbada pra mim? Não, é que tu tá desinformado, tem bons trabalhos. Pô, Nós temos duas carreiras, eu Guerrinha, pra te dar. Com essa neblina, o cara faz o trabalho. 5h30 da manhã. 5h30, ninguém vê. Seguinte, olha aqui, ó. Nem o cavalo. Seguinte, eu tava comentando a rodada, viu, Guerrinha? Comentando a rodada, Chapecoense, em Caxias, vai estar um frio do cão em Caxias e tal. E aí, quando chegou no Esporte Grêmio, eu desconhecia um troço que tu vai me confirmar ou não. A tal goleada que o Sport levou, o Sport estava com 9 e o Corinthians estava com 11? Não, o Sport Não, tinha... você precisa saber O isso. Sport tinha 11, Deu um pênalti. aí foi expulso o Durval, o zagueiro que era do Santos. Mas no lance... Aí foi 2-1. 2-1. Expulsaram o centroavante. No lance seguinte, o Neto, como é o nome do... Neto Baiano. Neto Baiano... Não, porque aí eu entendo melhor. O Neto Baiano deu uma cotovelada no jogador do Corinthians e foi expulso, aí ficou com 9. Aí tomou mais 2 Eu gols. não estou dizendo que não podemos- eu não estou dizendo que foram injustas as expulsões. O que eu estou dizendo é que eu desconhecia que tinha sido 9 contra 11. Não, Que explica podemos- melhor o placar, né? Claro. Não podemos nos queixar, Laura, tanto o Grêmio quanto o Internacional. O Grêmio, com algum desfalque, é verdade também, 2 ou 3 ou 4 jogadores, vai enfrentar um esporte desfalcado. O Internacional que tem 6 ou 7 desfalques, vai enfrentar a Chapecoense, que também tem 6 ou 7 desfalques. E que não tem nem treinador. E que não, mas também tem, que nem o Internacional, 6 ou 7 desfalques. Quer dizer, então a dupla Grenal está tendo essa aventura de enfrentar adversários também desfalcados. Mas é sempre assim no campeonato. Né? Mas Que assim, a gente, o campeonato inteiro, não, né? é que a gente não presta atenção, A gente obviamente. valoriza o desfalque da gente, né? Claro, lá o isso eu falei. Fluminense às vezes tem 4 ou 5 que não estão jogando, São Paulo tem 3 ou 4 também. Só que a gente está dizendo, o Grêmio está jogando sem 5. Não só concordo, como falei isso ontem aqui. Mas o que eu estou dizendo agora é diferente. É 9 contra 11. Aí, não, aí é dentro de campo, não, é verdade. Mas, Lauro, eu tive a ousadia de chamar os 4 jogadores de meio de campo do Internacional de 4 tenores. Perfeito? Aqueles sobre os quais o Abel montou o esquema de jogo. São os 4 jogadores, inclusive sacrificando um volante. O Inter joga com um volante só. Bom, mas quando tu joga contra o Cruzeiro e dos 4 volantes tu tem um só, Vou ver. aí é problema. Agora contra a Chapecoense não pode ser problema. O Inter com um tenor só tem ganhado da Agora, Chapecoense. momento azarado do Palmeiras, né, Pedro? Porque o Palmeiras perdeu para a Chapecoense por 2-0. Foi a primeira vitória da Chapecoense no Brasileiro. Primeira e única, né? E aí o time do Palmeiras, após a derrota, não conseguiu viajar de ônibus de Chapecó para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. 500 quilômetros. Aí tiveram que encarar o ônibus, Pedro. Porque... De avião. Porque tiveram que encarar o ônibus porque o avião não conseguiu ir de avião por causa do mau tempo. Não tinha teto. Imagina só, que momentos do Palmeiras, hein? E joga contra o Botafogo, é isso. E joga contra o Por Botafogo. falar em teto, o Lauro, tu que é mais bem informado do que eu, me responde. A Copa do Mundo é daqui a alguns dias, né? 15 dias. E nós temos problemas de teto. Estão prometendo o G2 esse aí para agora.
Bom, eu vejo prometer faz uns G2 40 ou anos. coisa- ILS2. ILS2, ILS2. 40 Faz 40 anos aproximadamente que eles me prometem Como isso. 40 anos, Pedro. Como? ILS2? 39. 39. Não é tanto. E no mundo já tem o 4, né? Já tem o 4. 3 e tem o 4. É. Para nós aqui, nós estamos com 1 querendo o 2. Sim, na Coreia do Sul os caras estão testando o G5. Né? Ah, é? Nós estamos aqui no ILS. Não, do celular. Mas ontem, Ah, Pedro, G3. Nós estamos no G3 na Ontem- Coreia do Sul, os negros estão testando o G5. ontem eu li em algum lugar, Pedro, não sei onde é que foi, se foi na Veja, numa revista ou na internet, eu não sei onde foi, me perdoem se alguém leu também, e eu não sei indicar a fonte, que os chineses estão projetando um trem-bala da China aos Estados Unidos. 13 mil quilômetros, com 2 mil quilômetros subaquático. Vai no Estreito de Bering. No Estreito de Bering. Vai Onde passar tem por toda vários, aquela lenda passa por que- vários países e 2 dias de viagem, um trem que vai andar a 350 km por hora. É grande coisa. Nós temos trem urbo que vai até Novo Hamburgo. Tem toda aquela lenda que os nossos índios, os índios pré-colombianos, e os nossos aqui, os tupiniquins, tupinambás e Os guaranis, astecas e os maias. os nossos índios atravessaram o Eu Estreito tenho de medo de Bering. falar em história na frente do Atravessaram Davi o Coimbra, Estreito porque de ele Bering. corrige. Eu, Desculpa, Lauro, Não. eu atrapalhei. Não, eu só queria dizer a seguinte frase. Nós estamos perseguindo o G2 aqui no aeroporto e o Grêmio está no G4 nesse momento. Até o Grêmio está no... A Chapecoense também. Isso. eu tenho. Chapecoense também está no G4 Z4. lá embaixo. Eu tenho, No maior, Z4. eu tenho o maior respeito pelos índios brasileiros, até porque eu sou, digamos assim, Índio. não, eu sou fã do Darcy Ribeiro, né? E o Darcy Ribeiro era o cara que está no Brasil que mais valorizava a cultura indígena. Escreveu vários ensaios sobre isso. Darcy Ribeiro era uma pessoa que eu admirava profundamente. Mas acontece o seguinte, estão ocorrendo alguns exageros. Vocês falaram no início da Copa do Mundo. Eu espero que não tenha nenhum índio aqui no centro de Porto Alegre aqui para flechar alguém, né? O policial levou um flechaço do índio. Não, ontem em Brasília ocorreu isso, rapaz. O índio flechando um policial, um soldado da polícia militar, dando flechaço no cara. E o cara foi ferido por um flechado de índio. Mas isso aqui é o dotário completo. No ano de 2014. E antes disso, as pessoas, Davi, um monte de manifestantes pisoteando a rampa do Palácio do Planalto. Isso aí é inadmissível. Porque o Palácio do Planalto é o símbolo do poder republicano no Brasil. É o símbolo do poder. E as pessoas pisam a rampa do Palácio do Planalto, Pisam na camisa faz o que dele. querem. É como se alguém estivesse pisando na bandeira brasileira. Mas alguém. Porque não Houve alguma reação? Houve alguma punição? Não. não né? houve nada. E aqui eu vejo aqui o seguinte, Cacau, tu me explica Bate isso no aqui. índio, Narrador tu... que rasga a bandeira. Aí, de- explica isso aqui, explica isso aqui. Ó. Há poucos dias, você sabe que... Bagaceira. Há poucos dias ocorreu, aqui no norte do Rio Grande do Sul, os índios mataram 2 agricultores ali, uma coisa também inadmissível aquilo. E os índios foram presos e estão presos. Agora eu li aqui no jornal, Cacau, que o índio que disparou essa flecha contra o policial militar lá em Brasília não foi preso porque é considerado inimputável. É. Mas se ele é considerado inimputável, lá em Brasília é considerado inimputável e no Rio Grande do Sul. Desculpe, o bacharel é o Cacalo, mas eu vou dizer o seguinte. Quando um menor é preso, não é preso que se diz apreendido. Apreendido. E para o índio também. Deve estar na lei, o índio é apreendido, não é preso. É uma frescura, Não, mas... mas tá, tudo bem, mas ele é apreendido. Inimputabilidade. Não, o seguinte, fora as palavras, o que Frescura acontece? cultural, né? O que acontece objetivamente com o índio, apreendido ou preso? Índio quer apito. Não, o que acontece com ele? Ele fica na cadeia? Não. Pois é, então É diferente o regime de apreensão e da prisão. A apreensão de menor, no caso, o de índio, que eu também não tinha muita convicção sobre isso, ela tem um limite muitíssimo inferior Sim. à prisão. Sim, pois é, mas daí E o menor quando- começa a dar flechada E o menor, quando é apreendido, não vai. E o menor, quando é apreendido, não vai. colono. Não vai para fizer prisão isso, eles também, fazem vai uma para salada de fruta do índio, centro de escreve. reabilitação de menores. Não, ontem esse Pô, menor, pelo ontem amor em São de Paulo, eu vi, vocês viram na televisão também? Um rapaz foi apreendido, Cacalo, porque ele é de menor, ele se diz, eu sou de menor, na entrevista, eu sou de menor. 20 vezes já foi apreendido. 28 vezes. 28 vezes, ou 20 28 vezes, sei lá. 28 vezes. 28 vezes. Isso aí é um absurdo completo. Já é cliente, é cliente. completo. Não, ele é 28 cliente. vezes é cliente. E ele sai de lá e vai assaltar, vai matar. É, vai mas é roubar. por isso, Isso Kenny. não dá pra entender isso aí. Kenny, Não dá pra entender isso aí. É por isso que se discute muito, e eu acho ainda que é pauta para debate,
a questão da maioridade penal. penal, Né? Acho que se discute muito isso, né? Há pessoas que pensam entendem que aos 16 anos já pode se considerar um jovem Um guri, penalmente maior. um guri com 17 anos, 11 meses e 29 dias, mata alguém. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte ele está com 18, correto? Apreendido. Apreendido, e aí ele ficará até exatamente 21 anos, quando estará livre, leve e solto. Com 21, 3 anos e deu. anedotário. Pode matar quem quiser. É o anedotário Mas nacional. tem um negócio que está acontecendo com os índios aqui no Rio Grande do Sul que é incompreensível também. A BR-386 está sendo duplicada entre Itabaí e Lajeado, perfeito? E aí numa área que tem índios, bem próximo à Estrela, não se pode mexer, porque tem umas casinhas dos índios ali. Se é do Davi Coimbra a terra, eles botam a máquina Abaixo. abaixo. Não, e tem que ser, porque isso é o bem comum. Tá? O Davi Coimbra que vai comprar o apoio que eu parto. Vai para Nova York, comprei em Exatamente. Nova York, uma Vai casa para lá, um Nova York, apartamento enche o lá. saco. enche o Não, e saco aí aqui. indenizam. Eu vou. Se o Davi não concordar, o Davi vai para a justiça e pede reparação da indenização. Tudo bem. É assim com qualquer cidadão, menos com os índios. Resultado. A BR-116 ela está sendo duplicada até a Casa dos Índios. Então vou te dar um exemplo. Só uma ressalva, Pedro. Não é bem assim. Se é do Davi Coimbra, tu não vai lá e não tira ele na marra. Não, tira. Vai Não. Depende do devido processo legal. Desapropriação, desapropriação tu discute, tu contesta só o valor. Mas discute, contesta. Sim, não. Então, se tu não gostar da indenização, tu vai e recorre à justiça. Perfeito? Contrato com a Calo, que é um puta advogado e tu ganha uma grana. Tá legal? Bom, e agora o índio não, o índio não... Tira o advogado, Pedro, que a definição fica perfeita. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo bem próximo. Não, mas é uma definição qualificativa benéfica. Vou te dar um exemplo bem Advogado próximo. talentoso. Vou te dar um exemplo bem próximo. A Dilma prometeu a segunda ponte do Guaíba, certo? A nova ponte. Cacau Muito bem. tá quebrado, Pedro. Faltou vontade política, não sei o quê, burocracia, não sei o quê e tal. Por quê? Não vai cumprir esse troço? Bom, muito bem. Agora, quem quiser acompanhar, que acompanhe. Tem 800 famílias, Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores e Ilha do Pavão. São 3 ilhas, 800 famílias que têm que ser realocadas. Tá aí, o Pedro Ruas vem amanhã de manhã aqui na rádio e o Comaceto Pedro também. Ruas? É para discutir esse assunto Legal. amanhã aqui no Polêmica. Pedro Russo Tu tens que- tá dando tu tens risada, que estão pintando o Olímpico. Tu tens que realojar. Tá dando risada o Pedro Russo. isso. Tinha que tombar o Olímpico. Vocês vão continuar desinformados. Tu tem que realojar 800 famílias dessas ilhas para poder construir a ponte. Então, Vocês têm, olha, vocês estão cobertos sem razão, tem coisa O inadmissível. Transurb, Lauro, o Transurb, só para falar nisso, tinha 1.200 famílias e realocou as 1.200 famílias e a linha está pronta até Novo Hamburgo. E o Morro dos Cavalos em Laguna e Tubarão? Lá tem índio, né? Não, eu vou dar um exemplo para vocês próximo de nós aqui. Dos que vocês estão dizendo, vocês têm tem toda a cavalo. razão, tem coisas incompreensíveis. A prefeitura está fazendo o alongamento da Avenida Tronco, aqui na Medianeira, Isso. certo? Projeto de 1954 do então prefeito Leonel Brizola. Perfeito. Sabe por que não continuaram o alongamento da Avenida Tronco? Por quê? Porque na trajetória desse alongamento tem a casa de um pai de santo. E o pai de santo não concorda com a destruição da casa dele. Eu tô falando sério, eu tô brincando. Tinha a casa do Pai de Santo. Não, Cá pra a nós. minha casa, eu Não te mete, não Fortunato. vendo a minha casa, não cedo a minha casa e tá parada a vida. Porque o cara não sai dali. Então isso aí, Fortunato, não olha, te mete o cara, com o pai de olha, Pedro, santo. o cara poderia ser um vigário, poderia ser o cardeal, poderia ser o arcebispo. Não é o problema do pai de santo. É que a pessoa, eu tô aqui, não saio daqui, não vou sair e não vai sair o alongamento da Avenida Tronco. O Ibsen Pinheiro É diz isso aí. isso. Eu Ele não vai mexo sair. com pais de santo Senão e ele bispo. bota galo e milho na encruzilhada e Lá- tranca as pernas do Fortunati. E na fase que eu tô, Pedro, na fase que eu tô emocionalmente prejudicado com tudo que está me acontecendo, deixa o pai de santo quieto. O Ibsen Pinheiro disse para mim hoje de manhã aqui que se calcula que quando tu decides fazer o prefeito, ou o governador, ou o presidente, decide fazer uma obra, seja ela qual for, tu conta em 1.000 dias na largada. 1.000 dias de carência, de 1.000 a 1.200, 3 a 4 anos de carência, pela burocracia. O seguinte, por exemplo, a empresa construtora tal ganhou a licitação, a outra vai entrar na justiça. Já é mais uma amarração. Aí tem o índio, não vai chamar o John Wayne para acabar com o índio. Aí tem o índio. Lauro, mas aí eu estou sempre querendo me meter nas coisas que eu não devo. A outra vai entrar na justiça. É. Mas aí cabe a quem faz o edital fazer um edital bem feito, caprichadinho, para não permitir que a outra entre na justiça. A outra entra na justiça entra na sempre, justiça de qualquer jeito, sempre né? para O discutir, advogado sabe, sempre para discutir edital, né? Edital mal feito, edital dúbio, edital, Será? edital. Por que não reclamou antes?
Uma extraordinária entrevista do Dunga, publicada na 0 Hora de hoje, no Diário Gaúcho de hoje, feita pela repórter Amanda Munhoz, que trabalha especificamente no Diário Gaúcho para 0 Hora, trabalha na RBS. E aí, Pedro? Não, ela é do Diário Gaúcho. Tá? E trabalha na RBS. E a 0 Hora fica chupando os caras do Diário Gaúcho. Mas às vezes pode ser o contrário também. Tem um pouco de talento. Não, às vezes na 0 Hora. hora chupa. Não, o seguinte, Pedro, o Dunga, a entrevista dele é muito boa, do Dunga. Aliás, vai trabalhar na TV mexicana. Tá indo embora para trabalhar na TV Azteca. durante a Copa do Mundo. Mas ele diz uma coisa aqui que eu concordo com inteiramente. Dizer assim, eu estou destacando isso porque se refere especificamente à Copa do Mundo. Nós temos de parar com a demagogia de que todo mundo é contra a Copa. O grande momento de fazer manifestação é nas eleições. É nas eleições que tu muda os deputados, Concordo. os governadores, os prefeitos. Mas geralmente não se muda na eleição, tu vota e continua tudo a mesma coisa. Mas ele tem razão, o Dunga. Moscas novas. Tem razão, o Dunga. Eu tive lá na casa, Isso. eu tive lá na casa do Dunga. Ou o contrário, troca o ditado. E fiquei simplesmente abismado, porque eu cheguei lá e perguntei para ele, o que tu tem de Copa do Mundo aí? Diz ele, vou te mostrar. Aí nós fomos lá, numa sala da casa dele, e ele começou a puxar as camisas Ah, sim. das Copas que ele jogou. Tá, eu digo, pô, isso aí tá legal. Diz, não, peraí, tem mais. As bolas. Ah, Pô, maravilhoso. Você Agora, afanou as bolas? não, ele pegava uma bola mas sempre. ele pegou as bolas? Pegou Como é uma que foi bola. essa? De cada Copa ele Como é que foi trouxe essa uma bola. visita aí? Agora, as chuteiras Ah, que ele usou. Aí, pô, mas vem cá, isso aí o que tu vai fazer? Diz, não, vamos fazer um acervo agora, hein? Vamos enquadrar, vamos botar pra... Tem coisas, mas coisas assim impensáveis. Camisa do Pelé, ele tem. Museu Dunga. Ele tem camisa do Pelé, assinada pelo Pelé. a autoestima do Brasil. Coincidentemente, conversei com o Dunga ontem também, Guerrinho. Agora, viu, Pedro? Tá muito bem o Dunga, É tá bem, surpreendente. Achei ele muito bem também. A autoestima do brasileiro está em crise. Essa... Tudo agora é padrão O Dunga FIFA. não treinando nenhum clube, nenhuma seleção, não tendo crítica, ele é um cara maravilhoso. O problema é quando, sabe, ele assume alguma coisa, aí começa a bronquite Mas dali, ontem até... Não, Pedro, mas ele é, eu vou dizer assim, ele treinou internacional e teve problemas, teve críticas, tudo. Mas em favor do Dunga, eu quero dizer o seguinte, ele me pareceu, tanto no internacional quanto na seleção brasileira, não vou entrar no mérito se estava certo ou errado. Pode até estar errado e muita gente criticou. Sim. Mas ele me pareceu sempre um cara absolutamente criterioso. Um cara que usou ontem- de critérios ele para tomar as ontem- decisões que podiam estar erradas, mas Ele foi ontem- criterioso. Eu perguntei Não para tem ele. dúvida, Eu perguntei para ele ontem isso. Até porque, né, de repente, essa bronca aí de que muita gente tem mal-humorado, diz, não. Guerrinha, a crítica eu aceito com a maior naturalidade. O cara achar que eu fiz uma porcaria lá, entendeu? Trabalhei mal, errei no jogo. O cara me. Não tem problema nenhum, tá certo, é o direito do cara. Eu não tolero uma única coisa: a mentira, a deturpação. Eu boto lá, diz, olha aqui, ó, tu não vai convocar o fulano. Sim, mas quem é que te disse isso? Não fui eu. Não, foi o fulano, eu quero uma entrevista contigo. Não, tu tem que fazer a entrevista com o cara que te disse que eu não vou convocar. Não é comigo, eu não te disse nada. Não, mas isso ele tem razão, Guilherme. Ah, isso aí ele tá certo, Não, tá certo. eu não tiro a razão dos profissionais que reclamam da mentira. O que eu quero dizer é o seguinte, o Dunga brigou lá dentro do Nacional com 10 pessoas. Ele tem uma personalidade, e olha que eu sou admirador do Ele é Dunga. chefe, ele é chefe. Eu sou admirador do Dunga. Mas ele cria digamos assim, em volta de si, uma Animosidade. ideia de animosidade, tá? Que daqui a pouco tá todo mundo contra ele, tu tá entendendo? Sabe? Mas, Pedro, Aí dá aquele rolo mas todo. eu gosto desse tipo de pessoa, Pedro, porque o Dunga é um cara assim, ó. Ele diz na frente, na lata do cara. Na lata. Ele não fala por trás do cara. Porque o brabo é quando tem gente que fala por trás do cara. Mas ele diz na lata. Então eu gosto da pessoa do Dunga e acho que o gaúcho, verdadeiramente gaúcho, é assim. Mas a questão do Dunga, olha, ele até pode dizer, falar da mentira e tal. Não foi isso. O que é? Não foi isso. Os problemas dele não foi porque tinha gente que mentia e ele não aceitava. Claro que ninguém vai aceitar isso. Não foi por isso o problema. A irritação do Dunga, ela aumenta Claro, quando ele se depara numa entrevista, por exemplo, com alguma coisa que ele leu no dia passado. Tem muita gente, que não é verdade, tem que ele muita ouviu que gente não é mal verdade. educada em entrevista, tem Claro, muita é gente isso mal que ele intencionada em entrevista. Mas tem gente que não é mal educada Ele- e mal intencionada. Não, também, claro, e que às vezes claro, e que às vezes claro. apanha, É verdade. sabe, porque o cara tá irritado por isso ou por aquilo. Só Ontem que mesmo eu vi acontece uma coisa, Davi, que eu entre- vou te dizer o seguinte, ó. Ele é um cara que sempre foi assim.
Tem um cara que até nem tem assessor. Isso não absolve. Tu liga pra ele, vem cá, é isso, é aquilo, é aquele outro, ele te diz. Não, tudo bem, mas isso não Mas olha, absolve de certas ações assim que não foram, Mas olha, não eu foram quero- as melhores. quero- Mas tudo bem, o Duga Quero já dizer- foi e tal. Eu acho o seguinte, que isso aí que vocês estão falando, às vezes, realmente, tem jornalista. Ontem mesmo eu vi uma entrevista, passou uma entrevista com o Paulo Maluf, muito boa entrevista. Espaço Público, naquela TV Brasil, tá, com aquele Florestan Fernandes Júnior, não me lembro agora o nome do outro entrevistador, e uma moça, Sinara, uma repórter. A falta de educação dessa moça, sabe, da agressividade dela nas perguntas pro Paulo Maluf. Assim, ó, tu pode não gostar do Paulo Maluf, tu pode achar que ele errou em um monte de coisa, pode achar que o Paulo Maluf é ladrão e escambau. Mas quando tu tá naquela entrevista, Tem que tu não pode entrevistar te ele. colocar como um inimigo. Não, mas Não pode dar no entrevistado, né? A favor de quem Tem que entrevista entrevistar e não Davi. dá nele. Entrevistar e não chegar ali pra Podendo até- se vingar do entrevistado pelo que tu acha que ele fez covardia. errado. Davi, Se diga o seguinte, numa entrevista tu vai entrevistar, tu pode até ter o direito de discordar. Claro. Pode ter direito. Agora Não, mas não é olha agredir. aqui. Não, Deixa eu agora, dar pra você. a semana passada mesmo nós fizemos uma rápida entrevista com o ministro dos Esportes aqui. Eu não concordei com o Tosse, eu contrapus, mas tentando Levasse com uma educação. chinelada. Não, ele disse, eu não concordei com o que ele disse. Negócio dos 4 Mas estádios. olha, ali. deixa eu dizer para vocês assim, um depoimento que do outro lado, eu passei por esse lado também. É muito Na difícil. posto de vidraça. É muito difícil, tu tem que ter um autocontrole muito grande para absorver e conviver com crítica. Por isso que eu entendo, às vezes, quando alguém não aceita a crítica, e entendo também o lado de quem está entrevistando. Quem está entrevistando normalmente, e quem opina normalmente é crítico. É muito difícil tu pura e simplesmente opinar para elogiar. A opinião quase sempre ela é crítica. E se tu recebe uma crítica, se tu está derrotado ainda, tu te sentir Mas derrotado. tu vai receber crítica quando for derrotado. Mas tu te sente. Não, Pedro, às vezes tu recebe quando tu ganha. Não, aí... A maior crítica que eu é mais recebi difícil. como dirigente, Pedro, a maior crítica que eu recebi como dirigente, que me marcou e traumatizou, foi quando eu contratei o Arce, que ninguém conhecia. Tu não pode imaginar as barbaridades que eu ouvi quando eu contratei o Arce. Sim, mas isso não vai contra ti, Carlos. Vai contra as pessoas que fizeram crítica. Porque quando o cara diz assim, o cara é craque e joga muito. Não, Pedro, mas ou não, joga nada, mas não e daqui a pouco dá o analisaram. contrário. Mas não analisaram o jogador, analisaram a minha atitude. Não, mas sobre isso. Mas Entende? sobre isso. Isso é difícil. Aí tu ouve o E seguinte, quando, eu vou e dizer, quando até tu vou- sente, tu não Guerrinha, precisa, não, mas vou dizer uma só coisa para pra ti. concluir. Nesse caso aí que tu falou, o cara não conhece, o cara diz assim, deve estar levando uma nota para contratar esse cara. Não, isso é pouco, Guerrinha. Aí, pô, aí é demais. Burro, Aí é ignorante, não conhece futebol. Sobre isso. E tu sendo responsável por um departamento de futebol, tem que ouvir isso. Sobre isso. E quando tu perde. A minha Quando a crítica gente pra se- ti foi quando tu vendeu o Arce. Sobre Quando isso. a gente se sente. Eu tinha que pagar as contas. Sobre isso. Quando a gente se sente derrotado. Sobre Tu isso. comprou, eu não disse nada, é porque eu não difícil. sabia quem era também. Sobre isso eu vou dizer uma coisa, talvez um pouquinho sofisticada que eu vou dizer agora. Que é o seguinte, esquece o futebol, pega a política. O mesmo repórter, não estou falando o nome de ninguém, estou falando em tese. O mesmo repórter diz assim, eu entrevistei os dois lados. Presta atenção. Eu entrevistei os dois lados. Sim, entrevistou os dois lados. Para um, ele entrou com a sola do pé na cara dele, ele entrevistou os dois lados. E o outro, ele só fez escadinha. Escadinha para um e pé na cara do outro. Lauro, mas eu entrevistei. eu por ter estado isso no outro tem, lado, Lauro, isso tem. eu por ter estado no outro lado e aprendi a conviver com isso, aprendi a entender isso aí, eu sempre dou um desconto para quem pergunta, Olha aqui, porque ó. está no seu papel Olha aqui, também. ó, eu vou dizer uma coisa pra Eu você. procuro dar esse desconto. Eu faço uma síntese do que vocês estão dizendo em relação a esse assunto. Nenhum jornalista está acima do bem e do mal. Nenhum profissional também está acima do bem e do mal. Né? Eu vou estender o meu raciocínio. E não é somente aqui no Brasil. Isso vale para os jornalistas do exterior, profissionais do exterior. Eu li agora uma matéria que me deixou indignado, do jornal inglês Daily Mirror, falando sobre as condições de vida da população de Manaus, Pedro. É uma matéria fantasiosa, mentirosa, equivocada, escrita por um babaca, por um idiota que não conhece nada de Manaus. Nada. Sabe o que ele diz? Manaus é um verdadeiro inferno, a capital amazonense. Não é verdade. É um inferno. Não é verdade. Diz a matéria, Pedro,
Mas isso é de deixar o cara Cidade indignado. linda, banhada pelo Rio Negro, Claro, pelo Rio Amazonas, aí tem é o seguinte, Ponta das Armas, não, mas para aí, parar Pedro. com isso. Diz que diz que os motoristas não sabem dirigir os seus carros, tá? Que o trânsito é caótico e que é a cidade com maior índice, uma das cidades com maior índice de criminalidade no mundo. O cara que escreveu é louco. Tem que fechar o jornal. Tem que ser demitido aqui, porque é um idiota, é louco. meus Quer am- dizer, o que ele ganha com isso, Pedro? Mandar contra a Copa? Eu não sei qual é o objetivo Olha dessa aqui, matéria. meus amigos. Que Manaus Também não não é sei. nada disso. Manaus não é nada disso. Olha aqui, meus amigos, no futebol acontece uma coisa É o jornalista. muito Jornalista. muito Jornalista e interessante. jornalista, né? Por melhor que tu pense que está fazendo e está produzindo para o teu clube, para o teu torcedor, enfim, em sendo dirigente, e tu tem que ter muita estrutura psicológica, muita estrutura moral, eu diria, porque acontecem fatos que fazem que, de repente, no mesmo dia tu te sinta derrotado. Por melhor que tu esteja agindo. Cacalo, eu recebi- E se sentir, Pedro, e se sentir derrotado, tu fazendo o que é melhor possível, tu tem que ter muita estrutura para Tem que ter. escapar desse sentimento de derrota. Eu recebi um e-mail hoje de um grupo de gremistas que traz uma série de anotações. Por que o Grêmio tem que se livrar do Barcos? Por que o Barcos é o problema do Grêmio? Como se todo o problema da história do Grêmio fosse o Barcos. Vem cá, tio, uma campanha aberta, forte. Então, não é imprensa, as pessoas são assim. E às vezes o cara tá na imprensa. New York Tá Times. entendendo? E o Barcos, eu disse aqui segunda-feira, quero repetir agora para deixar claro, tá? É o seguinte, o Barcos perdeu o gol. Sim, perdeu o gol, mas estava lá para fazer. Mas isso acontece, E o Alan Pedro. Ruiz, que faz 5 Pedro, jogos que não faz gol. mas isso- E o Dudu, que faz 5 jogos que São não faz gol. gremistas que fazem isso, acontece, Pedro. Tinha um dirigente muito competente que teve no Grêmio. Eu vou dizer o nome, porque ele me ensinou isso e me disse isso uma vez. Chama-se Rafael Bandeira, que para mim foi o melhor vice-presidente de futebol Muito que melhor teve. que tu, inclusive. Muito melhor que eu, 10 vezes melhor que eu. Ele e o Nelson Medo, para mim, foram os grandes são vice-presidentes de futebol que o Grêmio teve. E o Rafael me ensinou uma coisa de política interna de clube de futebol. Se tu ganha, teus parceiros se voltam contra ti. New York Times dessa semana. Olha, New York Times. Eu não disse Se New tu York. ganha, os teus e- parceiros querem a tua cabeça. Notem que eu não disse New York Times. New York Times dessa semana diz o seguinte para os norte-americanos, especialmente os nova-iorquinos: vocês não vão ao Rio de Janeiro nadar na merda. É impressionante. É shit, né? Bom, impressionante. merda fica chato dizer. E outra coisa, não é mentira. Claro, Não é mentira, porque a água na Baía de Copacabana tem isso mesmo. É, lá Sim, no- mas lá tu nos pode- Estados- a lá nos própria Estados também Unidos- diz lá nos Estados Unidos não Tu tem pode poluição. dizer água poluída, não precisa Eu dizer tô essa preocupado, eu palavra. estou preocupado com a baixa autoestima do brasileiro. Isso me preocupa. A coisa que me mais preocupa no presente momento. Não, mas é que tu Porque pode chegar eu do não aguento Brasil. mais o padrão FIFA, não aguento mais. Mas é que- tá? Mas isso aí é verdade. Não é que do Brasil tu pode chegar e dizer que tem poluição na Baía de Copacabana. Poluição, sim. Tu pode dizer que São Paulo é uma cidade que teve um engarrafamento na semana passada de 344 quilômetros. Tu pode dizer que no Rio de Janeiro houve 4 greves de ônibus só nesse mês. Tu pode dizer... Não. Tu pode dizer que os índios dão flechadas ainda no Brasil. Isso. Que algumas pessoas são linchadas, espancadas até a morte por causa de Mas não boatos tem na serial internet. killer nem Mas mata não um tem um presidente. assassinato Tu pode dizer que as série aqui. pessoas são sequestradas debaixo dos semáforos, que as pessoas têm medo de sair na rua. Em Porto Alegre, por exemplo, as pessoas têm medo de sair na rua, de caminhar na Aí rua, o por cara- causa dos assaltos. Isso tudo contra a Copa. Aí A favor da Copa, tu pode dizer, por exemplo, que é a verdade que alguns estádios estão atrasados, ou todos os estádios estão atrasados, que todas as obras estão de mobilidade urbana também estão atrasados, mas tu pode dizer a favor da Copa que... O que pode dizer mesmo, por favor? E aí Onde é que tu foi- quer chegar? Quer dizer que nos Estados Unidos lá não tem nenhum problema lá. E os aí, Estados Unidos. foi aí. Ah, para aí. Cara, Agora- vamos cá pra nós Agora aqui. aí, rapaz. O Brasil, pra essa Copa do Não. Mundo, o que o Brasil tá fazendo é uma vergonha. O Ronaldo tá completamente certo. Pra melhorar. O Brasil, o jeito que tá Mas tratando ele essa mudou, Copa ele é mudou. vergonhoso. Não, ele pode estar vergonhoso. certo, mas ele não pode dizer, ele tem que calar a boca, porque ele tá beneficia. junto dos caras que comandam a Copa. Ele se É beneficia vergonha- da o Copa. Brasil, Claro. o Brasil, o jeito que tá gerenciando Tá essa funcionando Copa. é por causa dele também. É claro. Talvez por causa dele também. Mas é uma vergonha. O gerenciamento do Brasil dessa Copa do Mundo é um Não, é um troço desastre, claro. desastre completo. Bem curtinho. Pode ser uma grande Copa. Bem hein? curtinho Mas de que, novo. que é um desastre o gerenciamento. O curtinho, porém com qualidade, de novo. Sim, claro, É aí como que sempre. melhorar a nossa autoestima é o seguinte, aí aquela velha história. O cara chegou pro Tom Jobim e disse, pô, mas tu tá tão bem aqui em Nova York, Tom, o que tu vai voltar pro Brasil?
Nova York é muito bom, mas é uma merda. O Rio é uma merda, mas é muito bom. Essa coisa, o Rio Cacalo, é muito Pedro, bom, tá entendendo? Pedro, desculpa. Daí, cara, Pedro, tá poluído. Pedro, grande eu sei que bosta. tu vai comercial, mas senão É o cara, pra vai falar perder, o cara vai perder o contexto aqui do Cacalo. E o intervalo O comercial. Cacalo falou sobre as agruras dos dirigentes. De certo modo disse, os problemas dos dirigentes. Só que eu faço um comentário em cima. Nunca faltou Mas eu candidato respeitei- à presidência dos Como clubes. eles brigam pelo Nunca carro. faltou Mas eu- candidato à presidência dos clubes. Tem isso aí também, né? Deve ser muito bom. Vai construir. Nunca faltou candidato. Vai construir ou reformar a sua casa? Então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira, produto Gimo, qualidade comprovada. Doce ou salgado, grelhado ou assado, de carro ou a pé. Todos os dias você faz escolhas. É um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Vai construir ou reformar a sua casa? Não, agora vamos no Tubeleiro aqui, tá? Fechamento Tubeleiro. Grandes ofertas, os melhores preços, pague tudo em até 10 vezes em todos os cartões. Fechamento Tubeleiro, ninguém facilita tanto. Momento bairrista. Com brigadianos em cada esquina, Porto Alegrenses querem Copa o ano todo. Aumento do efetivo para o Mundial faz a população pedir mais Copas durante o ano, che. Mas que beleza esses Pedro e Paulo, rapaz. O bairrista é de olinescência de vida ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Pesquisa interativa do programa está perguntando quem enfrenta a maior dificuldade hoje, o Inter contra a Chapecoense ou o Grêmio contra o Sport Recife. Então, www.radiogaúcha.com.br, patrocínio nasale.com.br, últimas unidades do Lovely na São Luís, número 600. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Minuto Simers. Resolução da Secretaria Estadual da Saúde está fechando leitos e acabando com partos e cirurgias em pequenos hospitais. Trata-se de flagrante violação ao direito à saúde e desrespeito a comunidades que lutaram para erguer seus hospitais. Aos pacientes, resta o sofrimento da ambulância-terapia. Esta é a política do governador. Precisamos de mais investimento e menos demagogia. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6-0650/2014. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sei. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird é energy drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Além de estar presente na fiscalização dos serviços públicos, a Agergues também está nas rádios. Escute amanhã o Fale com a Agergues, o programa em que a população pergunta e tira dúvidas sobre o trabalho da Agergues. Saiba como ela está melhorando a vida dos gaúchos, indicando novas regulações e contratos para as empresas que fornecem água, luz e transporte intermunicipal.
A Gergues é serviço público com controle da sociedade. Conheça e apoie. Depois do fim de semana ruim, hoje a dupla Grenal tem que reagir no Brasileirão. Às 20 para 7 da noite, no Futebol da Gaúcha. Para começar, o Grêmio tem que vencer fora de casa para ficar no G4. Esporte e Grêmio, com Luiz Augusto Alano, Vianney Carlê, Diori Vasconcelos, Rodrigo Oliveira e Carlos Guimarães. Mais tarde, é hora do Inter voltar a vencer. Inter e Chapecoense, com Marco Antônio Pereira, Kleber Grabowska, Diori Vasconcelos, Felipe Gamba, Leonardo Acosta, Luciano Périco e Carlos Guimarães. Depois, fique ligado no Balanço Final com Silvio Benfica. E a partir de 1º de junho, o Futebol da Gaúcha também estará na Zona Sul, FM 102,1. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, NET e Apracur. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos de volta, 1h41 A hora certa da promoção Excelsior, 60 anos, você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Lembrando que o Salão Online tem o patrocínio do Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. E também Valessa Ice, que está aí à sua disposição. Aliás, o Juarez Piscinini, que é o homem lá da Valença Ice, tá de aniversário amanhã, tá esperando todo mundo lá no posto metropolitano, que é o posto de gasolina que ele tem ali em Canoas. Vai ter cachorro quente, pipoca para todo mundo e tem que levar até gasolina. E tem que levar 5 latas de leite em pó que ele vai distribuir para a criançada carente lá, tá? Tem uma grande ação social que eu estou convidando todo mundo. Não, é boca livre? Boca livre, mas tem que levar 5 latas de leite. Aí é boca livre. Pedrinho, chegou. Se não levar, ele vai te mandar pro raio que o parta. Pedrinho, chegou desembarcou ontem em Porto Alegre o Luque, o jogador argentino Luque. E, evidentemente, eu sou um cara otimista. Eu espero que ele faça tanto sucesso internacional quanto o Darangues está fazendo, né? Arangues está fazendo. Ele está com o D'Alessandro na cabeça e já virou Darangues. Não, é Darangues. Tem parentesco com o craque. Não, mas eu tenho uma coisa. O D'Alessandro é do Guerrinha, não é teu? Tem uma coisa aí. Tem uma coisa aí, Pedro, que eu me preocupa assim. Mas me preocupa e talvez ele, na continuidade do tempo aí. Ele é o Igor. Ele desmancha essa preocupação. O Luque é um jogador que faz poucos gols e tem a velocidade, né? Sua maior virtude é a velocidade, jogos, né? Agora nesse ano, em 26 jogos, ele fez 2 gols. Pois é, isso aí. Então ele tem a velocidade, é a sua grande característica. É parecido com o Dudu. Mas faz poucos gols e dizem os argentinos, eu não tenho como dizer isso, porque eu não vi o jogador atuando, né? Que ele não se interessa muito, não participa muito da marcação quando necessária. Então, tomara que essas coisas assim não apareçam, né? Agora, é um jogador que foi comprado por uma grana preta, né? Com o auxílio do empresário dele, Ciro Sonda, indispensável auxílio. E tomara que ele seja bem sucedido no Internacional, né? Agora, atacante tem que fazer gol. Seja bem sucedido no Internacional. Atacante tem que fazer gol. Aliás, não é só atacante. Se o cara. Quanto mais, o D'Alessandro, por exemplo, é um jogador que aprendeu a fazer gol com maturidade. Ele não era um jogador que chutava muito, ele não chegava muito na área. E ele, de uns tempos pra cá, ele aprendeu isso. Aprendeu a chutar, a fazer gol, a arriscar. E ele cresceu como jogador. Antes ele era um jogador que de repente marcado lá no meio de campo, ele às vezes sumia, às vezes desaparecia. E agora não, agora com isso dele chegar, chutar, fazer gol, ele cresceu. Agora, por exemplo, tu pega o Grêmio, tá? O Grêmio tem poucos jogadores que sabem fazer gol. Pouquíssimos, mesmo os atacantes, a gente falando, o Pedro falando do Dudu é um jogador de velocidade, de habilidade. Ele entra, drible na área, dribla 2, dribla 3, chega na frente do goleiro, ele dá um chute no goleiro. Ou então dá um chute por cima. Ontem eu recebi, Pedro, uma crítica num e-mail que eu estava pensando pequeno aqui. Só te criticam? Só me criticam. Coisa impressionante. Estou numa fase. Estou numa fase difícil. Injusta. Recebi uma crítica. O sexo tu não tem feito, só para. Como é que se escreve essa palavra? Você pula dessa claro. E o cara disse para mim que eu estava pensando pequeno, que eu penso pequeno em futebol. E eu, evidentemente, respeito, né? Ele disse que não posso. Que esses dias eu disse aqui que eu queria que o Grêmio jogasse com 3 volantes, que eu achava que era melhor. E eu respondi respeitosamente, evidentemente, que uma coisa, e puxei para o meu lado, claro, né? Uma coisa é tu atacar com Dudu
Pará e Barcos, outra coisa é tu atacar com Arce, Paulo Nunes e Jardel. Não, por exemplo, o Paulo Nunes era um jogador, ele não tinha o chute, a potência do chute do Barcos, por exemplo. O Barcos é um jogador de chute forte. Tinha um chutezinho desse tamanho. O Romário não é um jogador de chute. O Romário nunca deu um chute forte. Nunca deu Goleador uma bomba do Campeonato Brasileiro de 1996, que o Grêmio foi bicampeão, chama-se Paulo Nunes. Pois é, não, o Romário, já viu alguma vez o Romário, dos 1000 gols que ele fez, ele ter dado um chute forte? O Romário nunca chutou forte. Não precisa. Mas nunca chutou porque o goleiro tivesse chance também. Né? Agora o cara bota 1 metro do pé do goleiro, da perna, do pé de apoio do goleiro, é gol. 1 metro. 96 o Grêmio foi bicampeão rasteiro brasileiro. Faz 18 anos que o Grêmio não é campeão. Tu vê, o Grêmio está 18 anos sem conquistar um brasileiro lá. Um passo ligeiro, né? Tem clubes que estão muito mais, o dobro. Olha a granalização. Viu, Pedro? Nesse jogo aí que o Internacional perdeu pro Cruzeiro no domingo lá no Centenário. Os jogadores que o Abel utilizou no segundo tempo, Guerrinha, tu viste o jogo, os reservas, não acrescentaram nada ao time, nada. Foram muito malos os 3 reservas que o Abel utilizou no segundo tempo. Principalmente o Otávio, né? O Otávio saiu, né? Saiu jogando, mas os outros que entraram no segundo tempo também entraram o Jorge Henrique, o menino centroavante que jogou muito pouco tempo. Alisson. O Ailon. E entrou também o Sacha, que vai sair jogando Pois hoje. é. Então eu queria chegar aí. Eu espero que o Sacha hoje corresponda a expectativa do treinador, do Abel, a expectativa da torcida. Porque o cara tem que aproveitar essa oportunidade, pô. Ele é um menino. Foi bem no Goiás, eu não me lembro. Ele foi bem no Goiás? Foi bem. Muito bem. Então o Guri tem que aproveitar essa com o oportunidade. Anderson Moreira, né? Exatamente. Com desfalques ou sem desfalques, independente do local do jogo, a meu juízo muito particular, é óbvio, Grêmio Internacional tem o dever de vencer as partidas de hoje. Claro. Sem dúvida. Claro, Bom, se o Inter, então, o movimento Grêmio Sábio, o que Grêmio Sábio é como as pessoas se identificam. Se autodenominam. Tá? Sem dar o nome, só tem Grêmio Sábio aqui. Ouvimos teu comentário. Grêmio burro, outro. E gostaríamos de esclarecer algumas questões sobre o nosso movimento. Por sermos um grupo independente de torcedores, apaixonados pelo Grêmio que contribui para o time, não temos nenhuma ligação com a direção, torcida organizada ou empresários que financiam alguns grupos que torcem pelo time. E também por sermos extremamente contra qualquer tipo de manifestação violenta contra os atletas, ou mesmo discutir em treinos, concentração e na vida particular dos atletas, é que criamos esse movimento. Bom, sobre isso, todo o meu respeito. Agora, eu não preciso concordar. Grêmio Sábio. Grêmio Sábio, Não, os caras não são modestos. Tudo bem, cada um. Né? Não, falar em modéstia. Não, vamos ver, tio. Falar em modéstia nesse meio, o qual nós trabalhamos, o qual nós estamos inseridos. Falar em modéstia nesse meio. Grupo Grêmio ponderado. Outro grupo intersensato. Para aí. Equilibrado. Interequilibrado. Hein? Interequilibrado, o presidente é o Cacalo. É o equilíbrio em pessoa. Olha, eu dizia no Grêmio na minha época que o equilibrado era eu, Pedro. Eu sei. Não, tu, Denis Abraão, são pessoas equilibradas. Interamigável. Pessoas equilibradas. O Renato Moreira é muito equilibrado também. Imagina Fernando Pinto. Fernando Pinto deu um bico na bunda do juiz uma vez, foi um espetáculo. Não, e o médico do Grêmio é aquele que pegou o juiz pelos pés e sacudiu o rapaz de ponta cabeça. Deu-lhe um pau no cara da Curitiba. Sacudiu o Marcos Bolzoni. Esse tinha um equilíbrio absoluto, esse magrão aí. O Marcos Bolzoni é um cara grande, invade o campo, pega o juiz pelos tornozelos e cara, eu nunca tinha visto o Grêmio aquilo. Passou a ser Alô, só Denis, ganhava. Alô, Denis Abraão. Depois disso, o Grêmio passou a ser um time calmo, tranquilo. Faixa que é bom, nem pensar. Agora, o do Cacalo? Não, o Cacalo, eu vou te contar um do Cacalo. O Cacalo prega a truculência. Truculência. Não, mas não é várias verdade. Oportunidades. Eu só gostaria de saber. Vou te dar um exemplo. Não, prega a truculência. Vou te dar um exemplo. Eu tinha brigado com o Odônio uma vez, eu era repórter lá, e o mediador, tá? Pra mim, me dá com o dono de novo, sabe quem foi? O Cacalo. O Cacalo, mediador. Esse é o homem do equilíbrio. Mediador. Pedrinho. A gente da paz. E na China ele entrou dentro de campo, ele, o Filipão e o Paixão. Mas o juiz deu um pênalti 2 metros fora da área. Não, mas essa do Bolzoni, levantando o juiz pelos tornozelos, sacudindo o rapaz. Eu pedi a eliminação do Bolzoni, tinha um programa na TV Com, às 7 horas com o Maurício Saraiva. E ele invadiu o programa de rapaz tem que ser eliminado do futebol. O irmão dele ligou e disse, eu vou te dar um pau. Eu digo, então vem. Pedro, que maravilha. Pedro, eu gostaria, Pedro. Aí é quase uma ficção, né? De acompanhar o desenvolvimento
dos adolescentes que acompanharam a ação, que assistiram a ação do Cacalo como presidente. O que terá acontecido com esses adolescentes, com os exemplos que o Cacalo deu? O Cacalo invadiu o campo, o Cacalo agrediu os adversários. São todos torcedores da geral do Grêmio. O que serão esses adolescentes hoje? Eu tenho certeza que todos na geral. Todos estão na cadeia. Cresceram e foram pra geral. Todos estão na cadeia. Todos, sem exceção. Sim, com aquele exemplo do Quantas presidente. faixas eles têm, esses adolescentes aí? Tudo na cadeia, né? Na cadeia. Não, pelo amor de Deus. Não, o Cacalo é um bom exemplo, sim. Eu Cacalo é mediador. Eu acho Imagina. Eu acho que o Cruzeiro, que a gente viu domingo aqui, e que é um baita time de futebol, e um baita time, um baita grupo, hoje vai ter dificuldades. Ele vai pegar um Corinthians que está no elevador, está subindo. É um jogo bem complicado. Se o Cruzeiro não seria bom para... Em São Paulo. Não seria bom para o Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro vencesse esse jogo. Não, nós estamos correndo o risco de novo no Não Campeonato seria Brasileiro, desta fórmula, deixar o campeonato insonso, Eu acho que inodoro. se o Cruzeiro ganhar esse jogo, acho que Grêmio e Inter tem que começar a planejar 2015. Não, Davi. E a vaga, Davi? E a vaga? Vamos pensar na vaga. Tá, pensa na vaga, mas planeja Vou dizer uma coisa aqui, eu vou dizer uma coisa aqui, podem até me chamar de maluco. Grêmio e Inter tem chance de título na Copa do Brasil. Quero acrescentar. É a competição que vai sobrar para o programa. Porque a lógica é Cruzeiro e Fluminense. Quero acrescentar, como o Cruzeiro e o Fluminense são os que despontam, não é apenas a secada que a gente vai dar no Cruzeiro contra o Corinthians em São Paulo. É também a secada que a gente vai dar no Fluminense contra o Atlético em Minas. Tem esse jogo também. Atlético contra o Fluminense em Minas. Eu não tolero as pessoas que tratam mal quem tem mais idade, a pessoa mais idosa, enfim. Eu não tolero isso, não tolero. Aqui se diz, por exemplo, já se disse aqui no sala de redação aqui, que o Dida é ex-jogador. Porque é do Internacional, evidentemente. Que nunca disseram isso no ano passado quando ele defendia o Grêmio. Aí não era ex-jogador. Tem 40 anos. Aí era um grande goleiro. Aí um grande goleiro. Que diz uma bobagem aí é um grande goleiro. Não, só elogios ao Dida quando foi jogador do Grêmio. Mas o ouvinte não é bobo. O ouvinte sabe o que eu estou dizendo. Ele puxa saco até quando o Santana não está aí. E agora é o seguinte. Só quem diz isso é o Santana. Entra hoje no time do Grêmio o jogador da idade do Dida. Vai atuar hoje pelo time do Grêmio. E um grande jogador de futebol. 39 anos. Agora eu vou chamar o cara de velho. Mas tá bem preparado fisicamente. Tem que respeitar o Zé Roberto, rapaz. Tu tá procurando emprego na Espan ali, não, mas não é. Lá dos velhinhos. O Cacalo considera o Dida velho, tem 40 anos. E considera o Zé Roberto moço, um adolescente. Eu não chamei. Vai te catar, rapaz. Eu não chamei o Dida de velho. Não diz isso, coitadinho do Cacau. Cacau. É a mesma coisa. Eu não chamei. Deixa os dois que já passaram. Eu não chamei o Dida de velho. Eu acho isso aí que o Davi acha. Aliás, eu e o Davi concordamos. Já passaram, Já passaram. Eu quero mandar um abraço pro Fernando Landel, que é um fã do Sala de Redação, que qualquer hora vem aqui, que é o autógrafo de todo mundo. Eu disse, pode vir. Não perde o Sala por nada. Parabéns. Fernando Landel. Por falar em abraço, quero mandar um abraço pro Dioclésio Alves Valim. Ele é lá de Arroio do Sal, ele tem uma sugestão interessante. Que ao invés, Laura, de fardar os motoristas de táxi durante a Copa, que o Fortunati farde os ladrões. É uma boa, né? Sabe que isso aí é assalto. Você bota aquela roupa listrada, né? Claro, bota o número. A escola de Arroio do Sal tem o nome do meu pai. Pedro, esse número aqui, ó. Parabéns. Se o Internacional vencer hoje, Guerrinha, ele sai do oitavo lugar e vai para o terceiro, né? Sim, se os outros não ganharem os da frente. Mas aí, deixa eu te completar. Mas se tu age assim no sexo, tu não satisfaz tuas parceiras, cara, porque tu é ejaculação precoce. É muito. Ejaculação precoce. Minhas parceiras. Aí está um conselho, inteligente de equilibrar. Importante. Para todos os amantes da cidade do Rio Grande do Sul. Ejaculação precoce, cala a boca também. Não, você não, isso aí você não entende nada. Isso aí você não sabe fazer sexo. Olha aqui, ó. Não, quem sabe fazer sexo aqui na RBS, o único que sabe entende disso é o Carpinejar. Eu sou uma página, Pedro, eu sou uma página virada, Pedro. Olha aqui, ó. Carpinejar dá conselho, tu não dá. O Inter, acabou de dar. Que é o oitavo hoje, Pedro, pode terminar a rodada em terceiro. Mas, e aí é o Cresce, precisa torcer os Colorados contra o Goiás, o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians. Mas como é que eu vou torcer contra o Grêmio se o Grêmio enfrenta uma baba? O Grêmio Pedro, joga antes que o Internacional. Pedro, mas enfrenta uma baba. Não, mas eu tô dizendo eu não posso torcer contra o Grêmio. Pedro, porque eu sei que o Grêmio vai ganhar de goleada. Tu que é um chefe, tu que é um dos chefes da Rádio Gaúcha, junto com o Ciro Martins. Eu agora vendo, surgiu uma luz aqui, uma luz.
Kenny Braga dando conselhos sentimentais. Ao estilo do Carpinejar, não, só que o Kenny Braga dando conselho sentimental. Tu quer demitir o Carpinejar? Ia ser espetacular, rapaz. Bom, não, concorrência, né? Tá com o sonho do Carpinejar? Não, ele concorre contigo lá na 0 hora. Concorre contigo na 0 hora. Comigo não. Manda esse abraço aí, Pedro. Chegou agora. Edson Herdman. Edson Herdman. Essa figura eu conheço. Ele vai ser meu empresário agora, vai me lançar como cantor. Que vai lançar com a Madonna, tu e a Madonna. Exatamente. Olha aqui. Quem tem o duelo menos complicado hoje à noite, pesquisa interativa da Nasali, que tem apartamentos ali na São Luís, no Lovely, que são espetaculares, hein? Inter, que enfrenta a Chapecoense em Caxias, 65%. Grêmio, 35%. Portanto, segundo os ouvintes, a barbada da noite é o Internacional contra a Chapecoense. Senhoras e senhores, por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. É o reconhecimento que devemos a você. Obrigado, ruder.com.br. Car House, muito mais Etios. Toda a linha Toyota Etios, com uma promoção imperdível. Parcelas a partir de R$ 349. Central multimídia grátis. Car House, Sertório e Padre Cacique. Peraí, Davi, como é o nome do programa do Kenny Braga? Vamos ver? Como é que vai ser? Assim, e agora com vocês, Kenny Fala de Amor. Pode ser um grande programa, sabe por quê? Porque eu tenho experiência dessa matéria há 50 anos. Ah, tu conhece? Não, também. 50 anos. Isso. Quero saber mais. 50 anos eu tô no pedaço. Quero saber mais. Como é que eu vou falar com esses... O que é que esses ingênuos têm para mim me explicar para ele? Quero saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entra em contato direto com o WhatsApp 51 91 16 81 98. Termina aqui o Sala de Redação. Vem aí o Gaúcho Repórter com o Leandro Stout. Tchau, fui!